É isso aí, né? Não temos que pensar só em nós, mas também em quem está ao nosso redor. Vamos continuar falando sobre esse assunto, só que agora vamos falar do tabaco propriamente dito, só ele. Isso porque hoje em dia, né, nacionalmente falando, ou seja, com todas as campanhas que existimos, isso porque, gente, hoje é Dia Nacional de Combate ao Fumo, como falamos aí no início do programa. E apesar do número de fumantes ter caído no Brasil nos últimos anos em 36%, como revelou uma pesquisa recente do Ministério da Saúde, ainda tem um percentual grande de gente que ainda fuma. Mais de 10% da população brasileira ainda é fumante, ou seja, em uma escala maior, menor, mas ainda existe muita gente que fuma. E sabemos que muitas doenças são provocadas pelo tabaco. O câncer de pulmão ainda é a que mais merece atenção nisso tudo. Por isso, recebemos aqui no Ver Mais a médica oncologista, doutora Fernanda Sampaio. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde. Seja bem-vinda no Ver Mais. Obrigada. Sabemos que a situação do tabaco no Brasil, até pelo que mostrou a pesquisa, melhorou muito nos últimos tempos, ou seja, até porque antigamente isso envolvia moda, ou seja, status, o fumar era diferente do que a gente vê hoje, ou seja, hoje quem fuma já sabe os prejuízos que isso tem. Porém, ainda muitas pessoas fumam e ainda muitas pessoas adoecem por causa disso, não é mesmo? Inclusive de câncer, que não é só o câncer de pulmão, ou seja, o tabaco ele gera outros cânceres, né? Certamente, é verdade. A gente sabe que o tabagismo é considerada a causa de câncer mais evitável que existe, né? E ainda assim é responsável por cerca de 20% das mortes por câncer ao redor do mundo, ainda hoje em dia. A gente teve sucesso aqui no Brasil com algumas campanhas que vieram nos últimos anos, algumas políticas, né, de saúde pública que até geraram bastante resultado, mas com certeza esse índice ainda é bastante elevado. Quando o câncer de pulmão, vamos tratar desse câncer, né? Quando a pessoa é tabagista e ela percebe, né, que, ou seja, foi identificado com esse câncer, como é que está na nossa região, ou seja, a doutora como médica oncologista, as chances dessa pessoa? Porque a gente sabe que isso poderia ter sido evitado, né? Com certeza. Tem casos que ainda são muito graves, né? Certamente, assim, o câncer de pulmão tem como principal fator de risco ainda hoje em dia o tabagismo, né? E a gente sabe que isso é prevalente na nossa região. Até se tem dados que pacientes que têm um câncer inicialmente curável, um câncer de pulmão inicialmente curável, mas que se mantém com esse hábito ruim, né, ao longo da vida, tem um risco maior de exposição e de ter outros tipos de câncer, além daquele primeiro que ele já teve. E, além disso, um risco maior de mortalidade, até por outras causas de doença e também pelo próprio câncer de pulmão, que inicialmente poderia estar até curado com terapias né, que se faz hoje em dia, terapias locais, mas que, pelo fato de se manter com o vício do tabagismo ativo, um risco maior do tumor voltar. Olha só, as pessoas que pararam faz um tempo já, ou seja, e que ainda sentem algum desconforto e tal, eu não sei se existe uma pesquisa, mas elas têm ainda uma predisposição para desenvolver, elas precisam de um acompanhamento, de um check-up diferente quando elas vão ao médico? A gente sabe que os pacientes, os indivíduos, digamos assim, que pararam de fumar, principalmente aqueles que pararam há mais de 15 anos, têm uma abstinência um pouco maior, têm um risco menor do câncer de pulmão, né, acontecer assim em relação àqueles pacientes que se mantêm tabagistas. Mas a gente sabe que esse risco não é igual a daquelas pessoas que jamais fumaram, né? Sim. Então acaba sendo uma herança, um fator que a pessoa carrega ao longo da vida. Olha só. E o tabaco, como falamos aqui, ele não provoca só o câncer de pulmão, Exato. Né? Essa é uma informação interessante que às vezes o público em geral não conhece, sabe, né? Mas a gente sabe que o câncer de cavidade oral, laringe, esôfago, o câncer também de estômago, rim, bexiga, pâncreas. Então, é uma série de neoplasias, né? Série de tipos de câncer que podem estar associados ao tabagismo, sim. Olha só. E as pessoas que estão no convívio, ou seja, quem convive com o fumante? Isso parece até assunto batido, mas nós vimos aí na reportagem que elas também correm riscos, né? Exato, Ou seja, eu posso não fumar, mas se eu tiver perto de mim alguém que fuma, eu estou fumando. A gente sabe que mais ou menos 20% de chance maior de ter câncer de pulmão para aquelas pessoas que convivem diretamente com o tabagista ativo, mesmo nunca tendo colocado um cigarro na boca ao longo da vida. Principalmente aquelas pessoas que convivem diariamente, como um parceiro, marido, esposa, né? Que o convívio é maior e o contato com a fumaça é maior. Poderia-se dizer que fumar, né? Claro, sem julgar as pessoas, porque sabemos que é uma doença, é difícil. Né? Muitas vezes a gente vê a pessoa que acaba deixando outros vícios até
que parecem assim mais sérios, mas o cigarro ainda é mais difícil. Mas essas pessoas, né, que fumam, que ainda têm esse acompanhamento, elas precisam de um tratamento, né, específico para deixar isso sem julgar. Mas poderia-se dizer que é uma autodestruição ao nosso organismo num geral, porque ali tem milhares de substâncias ruins, né? Verdade. É uma situação bem complicada, porque como tu falou, é um vício, né? É uma doença, assim. E a informação é o primeiro passo para a gente combater isso. Se sabe que visitas a médicos em que o médico ou outros profissionais de saúde insistem nessa questão de cessar o tabagismo, mesmo que seja poucos minutos durante cada consulta, mas essa ideia, essa ação que o médico e a equipe de saúde tem é muito importante porque traz informação para o paciente e costuma motivar nesse sentido de iniciar um caminho de cessar o tabagismo. Uma nova vida, sempre a tempo. É verdade. Né? Sempre a tempo. Muito bom, doutora, muito obrigada por estar conosco aqui nessa entrevista. Fica a reflexão, né, no Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, de combate ao fumo. Quem ainda está nos acompanhando, né, que faz o uso do cigarro, lembrar que não é só o câncer, que são outros tipos de câncer, outros tipos de doenças, né? Porque, afinal de contas, é uma situação complicada. E pensar também nas pessoas que têm o convívio com aquele que está fazendo uso dessa substância, né? Exatamente. Que fique aí o recado, que menos pessoas precisem do tratamento para o câncer de gente pulmão prevenir aqui na nossa região, verdade. Doutora. Obrigada e seja sempre bem-vinda aqui no Vê Mais. Obrigada.